Pedalar. Assim como se torna um grande prazer ser constante na obediência, ser perseverante. Ao pedalar vou encontrar obstáculos pelo caminho, não é verdade? Existem obstáculos nas ruas quando andamos de bicicleta, mas como já aprendemos a pedalar muito bem e como já conhecemos bem quem pode sempre nos ajudar, ficamos confiantes de chegar ao nosso desejado destino final. As dicas foram supimpas, né? Mas voltando ao assunto principal, agora vamos para Hebreus 13:2, que está escrito: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Isso se refere aos maus e fingidos. Mas muitas pessoas acabam atraídas pelos anjos, se esquecendo de que sabe aqueles que são bem exibidos? Podem não ser anjos bons, mas enganosos. Pois anjos ajudantes, quer dizer, os bons, por mais que os demônios também ajudam as pessoas a se tornar, ficarem desconfortáveis com os pecados, mas a intenção deles é que essas pessoas permaneçam no pecado. Eles querem ter a intenção ruim, mas terminam ajudando, com a permissão de Deus. Os anjos bons não chamam a atenção para si mesmos. Os anjos que são enganosos são mentirosos travestidos, pois o foco e a atenção deve ser dado exclusivamente ao Criador, Jesus. Por mais que Jesus permita que esses demônios se exibam, ele permite ficarem livres para atormentar, por mais que eles já estão condenados. Mas mesmo assim eles se divertem atormentando. A intenção também é demonstrar, através das experiências aqui contadas, que ter um relacionamento bem achegado ao Criador é possível sim. Você pode. Deus não está longe. Ele nos deixou o Espírito Santo, o qual é Ele mesmo. Tanto Jesus como eu ficamos tristes quando uma pessoa afirma: Isso não acontece comigo, por isso você está falando mentiras. Quando o que esperamos ouvir é: Nossa, isso é possível mesmo? Então pode acontecer comigo também. Eu quero. O que se deve é pedir a Jesus isso. Se você ainda não tem esse relacionamento e também quer, ele se relacionará com você. Você interagindo com ele e exercendo a função que ele te der ou que já lhe foi dada. Ele dará o conhecimento e a sabedoria que você necessita para ser bem-sucedido junto a ele. Essa imagem que vai aparecer aqui é a imagem de um disco. Esse disco se chama disco Dopra, que há mais de 12.000 anos existe. Lembra? Um sinal de um acontecimento que se iniciou e se repete há muitos anos, as aparições dos extraterrestres. Então quer dizer que há mais de 12.000 anos os extraterrestres aparecem. Eles estão registrados na Bíblia em Apocalipse 16, o 13 e 14. Esse disco foi descoberto em 1938. Na fronteira entre a China e o Tibete, com o Tibete. Existem outros, mas esse foi o mais ousado. Mostra que os extraterrestres foram os criadores de todas as coisas, deixando à mostra a cabeça do extraterrestre de fora, uma linha cortando, mostrando que só não herdamos o formato da cabeça deles, mas os nossos corpos são semelhantes. É isso que querem fazer a gente acreditar. Tem certas pessoas que acreditam que Jesus é um extraterrestre. Oba, mais revelações. Vejam essa passagem. Mateus 24, do 3 ao 8. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo:
Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. O mestre deixou essas informações para os seus discípulos na época, como também para os discípulos que surgiriam ao passar dos anos e séculos. Se isso ele disse, essa é a prova que presenciaremos os sinais até o término dos acontecimentos. Senão ele teria dito aos discípulos, que naquele momento representavam todos aqueles que se interessariam e se interessam em cumprir a vontade do mestre, diria a eles, não se preocupem, vocês não estarão aqui na terra quando tudo isso acontecer, não é mesmo? Se não fôssemos presenciar todos esses sinais, ele teria dito isso. E até que seja tocado a 7ª trombeta, as primeiras 6 trombetas são usadas para servir como um alerta, um apelo ao arrependimento. Em sequência, cada trombeta traz consigo uma praga de uma natureza mais desastrosa do que a trombeta anterior. As trombetas são utilizadas para construir a antecipação e diz ao leitor que algo está prestes a acontecer. Tocada a 7ª trombeta, ela é tocada de forma que a glória é dada a Deus, e o seu reino é anunciado, e assim acontecerá o arrebatamento. Os sinais se misturam. É como assistir filmes e reassisti-los novamente. Estão entrelaçados uns aos outros. Acontecendo o último sinal relatado, os sinais vão se repetindo até que seja tocada a 7ª trombeta, a última, a qual não podemos saber a data, será um imprevisto. Então presenciaremos os sinais até a 6ª trombeta, e a 7ª trombeta será a volta de Jesus, a segunda volta, para nos buscar. É o que está ocorrendo. Jesus falou, olhai, não vos assusteis. Isso significa que ele está fazendo um alerta. Ele está fazendo um alerta para as pessoas que buscam conhecimento sobre o que acontecerá. Ele está dizendo, vocês vão presenciar tudo isso. Se não fossemos presenciar, ele não precisaria dizer, cuidado, olhai, não se assuste. O que vocês vão presenciar se faz necessário que aconteça. Se as águas se tornam sangue, se as águas